Olá, queridos, bom dia. Hoje, dia 8 de março, segundo domingo do mês de março, e nós estamos aqui embalados na carta de Tiago à igreja, e tem sido tão precioso. Estamos lá pelo capítulo 5. Só lembrando que domingo próximo passado, nós fizemos a reprise do programa anterior, porque nós tivemos um problema de energia aqui no bairro onde nós gravamos o nosso programa e fazemos o nosso programa. Houve falta de energia e por isso nós não conseguimos gravar o programa e tivemos que reprisá-lo. Então, só para corrigir isso, alguém deu falta, né, pastor João? Achando que a gente estava reprisando e estava mesmo, né? Uhum. Isso eu acho até foi muito bom, porque despertou muitos dos nossos ouvintes a curiosidade que podem desejar ouvir um programa, e a gente tem muitos deles em arquivo, né? Sim. O programa a gente grava ele e tem muito deles em arquivo. Se você desejar ouvir, não ligue, contate com a gente, porque às vezes quer ouvir um tema que foi passado e deu saudade, deu vontade de aproveitar melhor, pode ligar com a gente. Então, essa reprise do domingo passado foi providencial. Uhum. Foi providencial mesmo. Foi para que abrisse os olhos, para que a gente avaliasse também. Eu recebi uma ligação, a hora que eu findou o programa, eu recebi uma ligação de um ouvinte. Eu nunca imaginei que a curiosidade dele, a atenção fosse tão grande, que percebeu que o programa era reprisado e até se preocupou em achar que a gente estava parando de fazer o programa, estava só repetindo, né? Sim. Então, nosso muito obrigado, Ademir, por esse seu cuidado, por seu afinco em ouvir o programa. Assim os demais amigos, os demais ouvintes do programa. A gente está aqui para fazer um programa conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito Santo nos dirige, para que você tenha um bom proveito e um bom ensino daquilo que sai daqui da parte de Deus através de nós. É isso mesmo. Bom dia, Loide Nogueira. Bom dia. Bem-vinda, querida. Obrigada, meu bispo, pastor João. Olá. Parabéns, viu, para esse ouvinte tão atento, né? Tão atento, que isso é uma motivação, né, para nós que estamos caminhando, né, celebrando esse caminho, essa caminhada de estarmos à disposição da leitura da palavra de Deus, trazendo essa palavra como justiça, como fé, como um guia para os dias daqueles que muitas vezes estão olhando para o amanhã, mas sem esperança. Sim. E ele estava mais atento que eu, porque no domingo, vindo para cá, para o dia daqui, eu estava ouvindo o programa como se tivesse o programa atual. Quando o pastor João disse que alguém ligou para ele dizendo, está reprisando, foi que eu me toquei. Eu falei, eu estava ouvindo uma reprise, né? É verdade, ele estava mais atento do que eu. Mas muito obrigado aí por todos vocês que nos acompanham dominicalmente a partir das 7 da manhã. E vocês sabem que agora a gente já está aqui no capítulo 5 da Epístola de Tiago, né? A igreja. Que epístola forte, né? Cada colocação que parece que eu estou lendo... Assim, na verdade, eu me deixo ler desta forma, como se eu nunca tivesse lido, porque assim eu descubro coisas que estavam ali que eu não me atentei da última vez que eu li, né? Então, eu estou levando sustos, na verdade, ao ler essa epístola de Tiago, porque eu estou deixando minha alma completamente nua, lendo como se da primeira vez fosse, né? E domingo passado, o pastor João estava falando sobre essa coisa da carta ter despertado nele tanto interesse. João, despertou em ti e despertou em mim, acho que provavelmente em Lloyd também. Também. Porque a gente está fazendo essa leitura assim, como noviços, né? Como aprendizes de coração aberto, né? Então tem muita coisa mesmo. Na verdade, eu estou pensando aqui que aconteceu comigo como se toda leitura que eu tivesse feito até então, e não foram poucas vezes, soasse como apenas um som, ouvir. E agora Tem como se eu estivesse vendo. Sim, tem. Entendeu? Tudo que eu li, tudo que eu vi, no tempo que li e vi,
é como se eu tivesse ouvido apenas, e agora é como se eu estivesse vendo, entendeu? Aquela questão do rádio e da televisão, né? Então, o despertar que aconteceu em mim foi exatamente isso, como se eu estivesse vendo. Quando você vai a Israel, você pega toda a bagagem bíblica que você tem, e quando você chega lá que começa a comprovar, andar no Mar da Galileia, essa coisa toda, aí você está vivenciando, de fato, aquilo que você tinha com o vislumbre. A mesma coisa está acontecendo. É uma imersão na história. É, né? Como está acontecendo comigo agora. Tudo que Tiago escreveu, eu estou imergindo nela agora e está trazendo realmente... Poxa, o Tiago fala tanto aqui, Tiago fala de tudo, fala da nossa língua, como deve frear a nossa língua, do salário dos trabalhadores, como deve ser procedido. Ou seja, Tiago faz uma carta para a vida, não é uma carta para a eternidade. Ele faz uma carta, o que Tiago escreve aqui, ele está escrevendo como viver como cidadão comum aqui na Terra, mas guiados por Deus. Ou seja, como todo cidadão que se diz devoto de Deus, que se diz seguidor de Deus, que se diz filho de Deus, deve viver aqui na Terra. As regras que Tiago escreve aqui são regras para a vida, para o procedimento, para o comprar, para o vender, para o trabalhar, para o administrar. Eu estou revendo, eu saio daqui e fico remoendo. Às vezes eu vou pegar a carta de novo, quando não, eu pego o Cid Moreira e coloco ele para ler essa carta para mim. Tantas vezes eu tenho disponibilidade, porque o que Tiago está me dizendo, me fazendo atentar para a vida. Como falar com as pessoas, como abordar uma pessoa, como conversar, como ouvir, como comprar, como vender, como ser empregado e como ser empregador. Tudo está aqui nessa carta. Sim, verdade. É lindo. Eu acho que foi por isso mesmo que houve tanta dificuldade para esse texto entrar no cânon. Acho que foi o último livro que foi admitido no cânon da época, né? Alguns foram excluídos, outros incluídos, mas esse aqui foi o último a ser incluído no cânon, né? Gente, mas isso aí é pano para manga, é outro assunto. Quem sabe um dia a gente fale um pouco sobre história e ver essa tensão da canonização dos livros, né? Que foi um ponto na história que gerou tanto conflito teológico, e até hoje gera tanto conflito teológico, né? Mas, oportunamente, a gente discute sobre isso, assim que for possível, né? Gente, mas nós já estamos aqui, Lloyd, no capítulo 5, versículo 4, quando o Tiago, ele está fazendo uma denúncia à arrogância do luxo inescrupuloso dos ricos de sua época, desses ricos injustos que a todo preço, né, para aumento do seu faturamento, não tem o menor pudor para lidar com as pessoas. Eles estavam fazendo como se faz hoje, coisificando as pessoas, né? Amando as coisas e usando as pessoas. As pessoas viram coisas nesse mundo capitalista selvagem, e Tiago está fazendo essa denúncia severa. E agora no versículo 4, ele vai dar uma pancada tão forte, né? Isso. Eu estava lendo antes de começar o programa aqui, comentando com o pastor João e ele comigo, sobre essa paulada que os empregadores sofrem, né? Quando ele fala do abuso dos empregadores sobre os empregados. Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto? Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o Vingador. Vocês saqueiam a terra e sentem bem com isso. Mas, no fim de tudo, morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa, que não oferece resistência. Vamos dar uma paradinha aqui, meu Deus do céu. Assim, parece que a história se repete, né?
não estou querendo insinuar coisa nenhuma, João, mas a história está se repetindo o tempo inteiro. A Bíblia é um livro universal. Ela foi escrita para aquela época, 2000 anos atrás. Esse Atemporal, texto né? aqui. É atemporal. Ela foi escrita há 2000 anos atrás. Tiago estava falando de coisas que estavam acontecendo e o Espírito Santo revelando a coisas que aconteceriam e que continuam acontecendo e que continuarão acontecendo. Enquanto a raça humana for a raça humana, o Iraque será bombardeado como Israel foi tomado pela Síria, né? Ou seja, a relação do homem com o homem... Um engolindo o outro. Um engolindo o outro, não muda nada. Agora, eu acho muito forte isso, cara, é que Tiago faz questão de mostrar aquilo que a economia às vezes fica cega. É que a injustiça nas relações trabalhistas, elas são um grito que clamam por justiça. São queixas que chegam até o céu. Como se Deus tivesse completo interesse nesse assunto. Ou seja, não dá para ficar impune quando a gente mexe com a justiça, fazendo injustiça na vida de pessoas inocentes. Não dá para a gente achar que isso vai terminar em pizza, porque não vai. Isso está ligado muito às nossas questões pessoais, sindicais, seja lá de que origem for. Mas toda injustiça cometida a pessoas inocentes, Deus estará envolvido nessa história. Porque ser justo é um dos atributos de Deus, né? Sim, sim. Eu quero entender aqui, vamos entrar um pouquinho na história atual, porque a classe trabalhadora hoje, talvez por ser tão oprimida ou por também não ser justa, tenta explorar o patronato injustamente, de forma injusta, como se fosse uma vingança. Tiago está falando aqui do salário que foi fraudulentamente, não está falando do salário justo, do direito justo, da folga justa, da férias justa, da licença justa. Paulo está falando aqui, olha, Tiago está falando aqui daquilo que injustamente não foi pago. Sim. Isso já está registrado lá em Isaías 58, quando ele diz que as vossas orações, o vosso jejum não está tendo efeito, não está chegando diante de Deus, ou está chegando lá e ele não está nem ligando. Por quê? Porque você está oprimindo o trabalhador. Você está obrigando ele a fazer o teu trabalho que você não quer mover com o dedo. Você está colocando ele para trabalhar até no dia de folga. E ali fala do sábado, até no dia de folga. Ou seja, enquanto isso, aí aquele texto é para aqueles que se dizem devotos de Deus, seguidores de Deus, quando diz, e as vossas orações e o vosso jejum não tem sido visto, não tem sido ligado, não tem sido dado atenção por Deus, porque ele vem de um coração que não é justo. Aí Tiago faz a repetição aqui da mesma forma. Esse salário, esse fraude que você tem cometido, eu creio que quem obedece à lei, eu particularmente tenho dificuldade de entender que todo empregado e o patrão são dois inimigos convivendo pacificamente. Porque muito raramente, quando o empregado tem a possibilidade de passar a perna no patrão, ele passa. Ele rouba o tempo, ele rouba o serviço que devia ser mais bem feito. Isso por quê? Porque também é o mesmo ser humano. O ser humano que o emprega, que é fraudulento, o que é empregado também comete as mesmas fraudes. Então está todo mundo no mesmo barco. Agora o que Tiago está falando aqui é que aquele salário que pretensiosamente, fraudulentamente, foi tirado daquele que passou uma diária contigo, se uma diária custa tanto, você paga tanto porque ele está necessitando. Digamos que uma diária hoje, lá na minha região, se pague entre 100 e 150 reais de um trabalhador comum, de um braçal. Pague-se 100 reais. Mas eu contrato alguém para trabalhar comigo e sei da sua necessidade. Ele vem porque é a sua necessidade o obriga a vir, eu quero pagar menos do que isso. Eu estou sendo injusto. Essa é a injustiça. Eu estou pagando menos por conta da necessidade dele. É uma fraude, né? É fraude.
E o que é que Tiago está dizendo? Que esse clamor, essa injustiça tem sido vistas por Deus. E ela será punida. É isso? Sim. E ela será punida. Sim, é verdade. Seja lá por quem for, mas o texto aqui está falando do patrão fraudulento, né? Que rouba o direito do seu empregado. Que isso frauda. Não dói, né? Ele fala, e vocês se sentem bem com isso. Sim. Eu acho engraçado, assim, é uma expressão engraçada, né? Ele disse assim, vocês vão morrer como todo mundo, apenas mais gordo. E morrer gordo é trabalhoso para quem vai cuidar de um gordo. É difícil de vestir, gasta mais formol para fazer a tanotoplexia dele, entendeu? É difícil para botar no caixão, até para levar para o cemitério. Morrer gordo não é uma boa opção. Não. Morrer gordo não é uma boa opção. Oh, meu Deus do céu. A diferença só é, vocês vão morrer mais gordo, mas vão morrer como todo mundo, né? De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa, que não oferece resistência. Eu queria falar aqui do estampido que eu peguei bem aqui, quando ele diz... Deixa eu repetir aqui na linguagem que eu tenho na mão. Eis que o salário que fraudulentamente o retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama, e o clamor deles tem chegado aos céus. Não tem sido clamado e larga e solto no espaço. Não, João, não tem como escapar. É lida a semeadura. Tem sido ouvido pelo Senhor dos Exércitos. Tem. Eu estava conversando com o Diogo um pouquinho antes de começar o programa e eu estava falando sobre a generosidade e a falta dela. E citava um texto de Salomão que reter além do que é justo se torna em pura perda. Aí você, quando você entrou, você estava falando do maná guardado, né? Do maná guardado que apodrecia, o cara não perdia só o que ele ia comer, né? O excedente, ele perdia também o que estava lá. E essa é a grande tragédia, essa gula, esse descomedimento que produz tanta injustiça, e a gente acha que o céu não está envolvido nessa história, né? Que Deus, o justo juiz, está lá todo distante das questões da terra, e não está, não. Nosso clamor chega até o céu. O céu responde, né? Vamos trocar em miúdo rapidamente a questão porque é uma lei, que é uma lei civil, é uma lei espiritual, é uma regra para a vida. Ou seja, quando o povo estava no deserto, numa região onde não tinha o que comer, caía do céu um tipo de maná que alimentava o povo. Então Deus deu ordem a Moisés dizendo, cada família vá e apanhe esse maná ao amanhecer com uma vasilha proporcional a cada elemento da casa, né? Ou seja, uma medida para cada elemento da casa, para cada habitante daquela casa. Era o carboidrato de cada dia. Isso. Ou seja, você só pode juntar porque todos os dias vai ter. Mas quando a ganância, é aqui que o Tiago está dizendo aqui também, quando a ganância se apoderava de alguém e ele pegava mais do que era necessário para a alimentação de si e dos seus, aquilo apodrecia. E não apodrecia só o excedente, apodrecia todo o alimento do dia. O prejuízo era inevitável. O que Tiago está dizendo aqui é que o prejuízo é inevitável, porque você não vai perder só aquilo que reteve. O que você reteve vai contaminar toda a sua economia, que poderá entrar em desastre. Esse é o cuidado que a gente precisa ter como cidadão, como empregador, como contratante de serviço. Pagar o preço justo, porque há bênção nisso, mas o preço justo não pago. Se o dinheiro, se a diária é R$100, eu dou apenas 70, o meu prejuízo não será só com os 30. Será com toda a economia que eu tenho guardada. Sim. João, eu não sei bem da história do Maranhão, mas na história de Minas, muitos grileiros se apossavam da terra de pessoas que estavam lá
né? Desde os bisavós, estavam lá e, de repente, chegava um espertalhão, que hoje é chamado de grileiro, né? É o crime de grilagem. Propriedade para si. Registrava aquela propriedade para si, tomava aquela propriedade e as pessoas que estavam lá há zilhões de anos eram colocadas para fora ou se tornavam subservientes a esse grileiro e eles perdiam o direito da terra. Quanta grilagem, né? Bispo, eu conheci um fato desse, eu era bem menino. Alguém apossou-se de uma área onde morava bem no centro, entre uma ponta e outra, morava uma família. Essa família foi presa, a sua casa foi derrubada. O resultado de tudo isso, eu acompanhei desde criança com muito cuidado, tudo isso, porque chorou o meu coração quando criança eu via que passava na porta da minha casa os oficiais de justiça acompanhados dos policiais, exatamente para fazer a derrubada e a retirada do pessoal. Uma família resistiu, outros foram embora. E um dos que saiu, não resistiu, olhou e deu uma cuspalhada de tabaco assim por cima do ombro e disse: eu não vou estar aqui para ver, mas quem viver verá essa propriedade se tornar tapera, sem nenhum habitante. Eu já te levei lá e te mostrei. Tornou-se tapera. Não tem quem tenha coragem de fazer uma casa naquela região. E é uma região bonita, né, João? E uma região linda. Uma ponta bonita, né? E a família dos ricos que botaram para fora esses habitantes lá, esses poceiros, morreram tudo em miséria. Os que estão vivos hoje são todos miseráveis, vivendo em extrema pobreza. Enquanto isso, a família daquele pessoal resistente são todos hoje bons piscicultores na região, são produtores, vivem bem. Os que foram oprimidos, os descendentes vivem bem. E os opressores, os que restam hoje, vivendo de uma aposentadoria de salário mínimo e passando miséria. Meu Deus do céu. Uns cegos, outros morreram leprosos. Eu acompanho essa história porque eu tenho interesse em acompanhar tudo que passou na minha vida. Exatamente. O salário que foi explorado do pobre pode te trazer desastres. Se não vem para ti, mas vem para a tua descendência. Que coisa. Vem para a tua descendência. Meu Deus. Eu vi isso com tristeza e ainda vejo. E faço essa análise. É tanto que te levei lá no local para te mostrar. O lugar mais lindo da região, da minha região, hoje a tapera não tem quem ouse fazer uma casa. Porque ali foi palco de opressão de quem vivia ali por tanto tempo. Meu Deus do céu, que loucura, né? A minha família foi vítima de uma situação como essa no estado de Minas Gerais, né? É engraçado que o crime de grilagem, né, tem esse nome por causa de grilo mesmo, né? Não sei se vocês lembram como é que se fazia. Pegava um documento recente para dar aquele aspecto de velho, botar dentro de uma caixa de sapato, de camisa, com grilos dentro, né? Fechava-se e o grilo ruía o papel, fazia xixi, fazia... aspecto de velho. Para dar o aspecto de velho. De então, antigo. Pegava aquele documento... Adulterado. Adulterado, né? Levava-se ao cartório para comprovação com documento que até nem tinha a propriedade, às vezes, né? Não tinha o documento. Chegando lá, aquele aspecto de um documento de 100 anos, de 50 anos atrás. Moxa, aqui está todo ruído e tal, mas era o grilo, né? Aí ficou chamado de crime de grilagem, né? Onde o grilo era usado para envelhecer o documento. Olha, que também café com bispo é cultura, né? Eu não sei, aliás, eu nunca tinha tentado para isso. Era isso mesmo, né? Pronto, já ganhei o programa aqui. Pronto. Pastor João, sabia dessa? Gente, olha, nenhuma fraude nossa, nenhuma injustiça nossa, feita lá a quem for. E aqui ele fala desse pobre que não oferece resistência. Gente boa, isso é um clamor que sobe até o céu. Não precisa nem fazer uma oração. A própria injustiça, ela está endereçada ao céu. Vai chegar lá, se alguém está orando ou não. É a própria oração feita, é o clamor pela justiça. Então, caras, estejamos atentos, né? Sejamos mais justos nas nossas relações uns com os outros e que Deus nos abençoe, nos proteja e guarde o nosso coração para qualquer tipo de
questão como essa, porque Amém. o céu não dorme. Amém. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Amém. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente! De volta com o programa Café com Bispo. Estamos no segundo bloco da nossa programação e estamos tocando em coisas que para mim são muito importantes. Saber que o céu está muito atento, João, ao que acontece em cada movimento nosso sobre a terra, em especial os nossos movimentos de injustiça. O céu se incomoda com isso, e a gente já está sabendo isso desde, né? Você acaba de citar um texto de Isaías, né? Sobre como Deus se incomoda com as questões de injustiça. Vem Tiago e diz, é isso mesmo. Foi isso mesmo que Isaías deixou registrado. Deus se incomoda com a nossa injustiça. Há um clamor. Né? Vocês vão estar em apuros, vão morrer gordo, mas vão morrer. Não tem jeito, não vão escapar. A questão é que o céu está envolvido. Gente, então, isso me preocupa não com medo do céu me punir, mas o clamor da justiça que chega até o céu é um clamor que, por minha causa, não deveria existir. Eu deveria estar bastante alinhado com o céu. Se o céu me interessa, eu tenho que me alinhar com ele nas questões das minhas relações com os outros que estão ao meu redor. Né? É uma necessidade nossa, gente. É uma questão de justiça. Ser justo. Eu estava essa semana trabalhando e contratei alguns trabalhadores para fazer biometria de peixe comigo e eu avaliava, eu pago X para cada trabalhador durante o dia. Mas ele começa 8 horas. E quando é a biometria do peixe, uma pescaria, a gente tem que começar mais cedo. Eu, graças a Deus, estou tendo cuidado de cronometrar a partir da chegada dele e a saída para fazer por hora aquilo que é devido a ele. Depois dá um peixe para ele levar para comer em casa. Ou seja, eu não estou aqui me passando por precioso, mas a consciência daquilo que eu estou lendo aqui na Epístola de Tiago está mexendo comigo e deve mexer com todos nós. Isso aqui nós não estamos anunciando castigo, nós não estamos anunciando punição para ninguém. Estamos lendo a palavra de Deus e informando que precisamos ser justos, porque a injustiça praticada são dois que vão para a desgraça, o que ganha pouco e o que perde tudo. Né? Sim. É dois que vão passar penalidades. O que ganha menos do que devia e o que perde tudo. Então não é melhor que o que ganha deve levar o seu justo e o que tem deve ter em celeiro aquele que tem? Sim. Então qual é a prática? Qual é a vantagem da prática da injustiça? E qual é a vantagem da prática da justiça? Além de que a sua consciência está leve, você não terá como diz lá no interior, a praga do outro. Porque quando você é mesquinha, quando você é morrinha, quando uma culpa, né? quando você não paga o devido, o camarada até recebe. Mas ele sai te xingando, te amaldiçoando. E muitas vezes uma maldição dessa recai sobre ti, recai pesada. Recai pesada sobre ti. Então, ser justo é gostoso, a consciência tranquila, você deita sobre o seu travesseiro sem culpa nenhuma, sem ficar remoendo aquilo que você fez de errado, sem ficar se gloriando do lucro que você obteve a partir da penalidade que você infligiu ao outro. Então, por que não ser justo? É algo que deve acontecer em nossa vida. Isso não é só para os crentes, é para todo cidadão. Sim. João, todo lucro oriundo de uma fraude. Eu fui criança dentro de uma família que tinha um fundamento de justiça muito, muito sério. Até, se eu ia à padaria comprar queijo e eu comprava 250 gramas de queijo e a mulher acidentalmente colocava 300 gramas de queijo, quando chegava lá, pelo mesmo dinheiro, quando chegava em casa, minha avó dizia, vai lá, devolve o queijo ou paga a diferença. Que vovó, mas eu não pedi para ela botar, vai lá e paga a diferença ou devolve os 50 gramas do queijo que ela botou excedente. Né? Então, assim, eu vivi muito essa questão
da justiça, do valor da justiça, né? Mas, então, a fraude nunca foi minha prática, minha consciência, mas ela sempre me dizia, não engane ninguém. Essa vantagem que você tem será perda para você. Você ganha aqui fraudulosamente, ou fraudulentamente, mas você vai perder ali sem perceber que você está perdendo. Você vai gastar dinheiro em coisas que você não deveria gastar, mas você não vai levar o lucro desse dinheiro para você. É dinheiro de fraude. Esta semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu creio que o Espírito Santo me chama para ver isso. Amanheci o dia, o meu telefone não recebe a carga. Baixou a carga e eu adaptei no carregador e ele não recebeu a carga. Eu pego a caminhonete, saio da área e vou lá para o bairro mais próximo procurar um técnico de celular. Encontro. Quando eu cheguei era diferenciado. Porta de vidro, diferenciado, o bairro pobre, as portas de vidro, tudo bem arrumadinho. Entro ali, falei para ele da situação, ele pega o meu carregador, pega o outro carregador, coloca por ali, aí tira e dá uma escovadinha no fundo do receptor e depois coloca um carregador mais potente e o carregador começa a despertar carga no celular. De repente ele tira, pega, coloca o cabo do meu e normalmente fluiu. Quando eu já estava com a certa carga que eu precisava, eu disse, tudo bem, já posso ir embora, quanto te devo? Ele disse, nada não. Foi simples, nada não. Eu olhei e disse, nada não, porque você tem um aluguel para pagar, essa porta que você colocou aqui custou dinheiro, a energia que você está gastando para carregar o meu celular custou dinheiro, o seu tempo que você está aqui é para você adquirir aquilo que você precisa para pagar tudo isso e para alimentar a sua família. Por que eu tenho que sair daqui dizendo muito obrigado e ainda ficar contente porque você não me cobrou nada? Não é devido. Peguei, abri a carteira, tirei aquilo que eu achei que era devido, sem mesquinhez, mas também sem alarde. Tome. Ele olhou para mim assim, ficou olhando. Muito obrigado. Eu voltei pensando para casa sobre isso. Quantas vezes pastores, clérigos, irmãos, você vai eu estava contando para alguém, você vai na feira, compra uma comida gostosa, o surubim, o peixe que a gente gosta, e vindo para casa, de repente encontra o pastor. E, meu irmão, que bom, você comprou uma peixada muito. Você quer levar para você comer? E a gente pega aquilo alegremente achando que aquela oferta é devida, quando na verdade foi a cortesia, foi a generosidade daquele irmão, e a gente recebe sem se incomodar que aquele foi o último dinheiro que ele tinha para comprar sustento para a sua família. E a gente vai todo contente por ter sido agraciado. Faz sentido? Isso é justiça? Isso é injustiça. Isso é injustiça. Eu vou com a minha comida para casa, eu mato uma galinha caipira, está gostosa e tal, está bonita. Aí chega o meu pastor na minha casa, o meu irmão, a quem eu considero, e tudo. A galinha está ali toda queimadinha, arrumada. Oh, que galinha linda e tal. Você quer levar para você almoçar? Oh, que bom! Põe numa vasilha. Ou seja, eu que recebi, não estou nem incomodado se aquele era sustento da família daquele dia. Isso é justo? Uhum. Não é justo, meu irmão. Não, João, não é justo. Não é justo. Por mais que haja bondade naquele coração, mas deve haver no meu coração um senso de justiça. Uhum. De entender que aquela galinha foi morta para alimentar aquela família. Os filhos que estavam para o colégio, que estavam trabalhando. Então, porque o irmão é gracioso comigo, eu vou pegar a comida dele, trazer para casa e ele vai comer o quê? Uhum. Era o último que ele tinha. Isso é falta de justiça. E é muito comum, é cultural no nosso meio, especialmente no meio em relação pastores e membros e ovelhas. É muito cultural. Mas não é justo. O Tiago está dizendo aqui que não é justo. Por quê? Porque eu estou levando para casa aquilo que agradavelmente os meus olhos saltaram para cima daquilo. Eu posso até ter outra comida em casa, mas chegou, olha, esposa, o que fulano me deu para a gente comer. E ele vai comer o quê? Se os ovos da galinha ficaram, beleza. Se não ficaram, ele vai comer o quê? Uhum. Gente, a gente precisa tentar coisas dos mínimos detalhes. Eu, quando entrei naquela casa, naquela loja, o Espírito Santo me disse, não saia daqui sem pagar
o devido valor, que esse ponto aqui é alugado, a organização dele toda é alugada. Por que você vai sair daqui dizendo muito obrigado? Diga muito obrigado, mas compense. É preciso ter sensibilidade do Espírito Santo na nossa vida, entender que nem tudo a gente pode levar vantagem. Não é assim que funciona. O Tiago está dizendo aqui que não é assim que funciona. João, há uma mentalidade no mundo que ela é muito cruel, porque ela empobrece o mundo, que é a mentalidade ganha-perde. Essa mentalidade é aquela que sustenta uma economia furada. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Não. Todo mundo pode ganhar. A mentalidade ganha-ganha, que é contrária à mentalidade ganha-perde, é uma mentalidade de abundância. Para eu ganhar, ninguém precisa perder, todo mundo pode ganhar. Ainda que minha margem caia um pouco, ou a sua caia um pouco, não precisa perder. A gente só precisa discutir margem. É por isso que eu digo às vezes, né? Não está aqui no texto, mas eu quero só jogar uma pimenta aqui para temperar isso, é que eu digo que há púlpitos fraudulentos e balcões sagrados. Quando no púlpito as pessoas são fraudadas pela eloquência do pregador e malandragem dos seus argumentos, esse púlpito será profano, fraudulento. E num balcão de negócios, onde todo mundo ganha, ninguém se sente fraudado por ninguém, está numa relação de transparência, esse balcão de negócio é sagrado. É sagrado. Então, a fraudulência e a sacralidade está na intenção mais legítima do meu coração. Então, é preciso a gente estar sempre com o coração examinável, a fim de que a gente produza frutos que prosperem a 100 por 1, onde a economia flua de maneira saudável e ninguém esteja sendo enganado por causa de mim ou de quem quer que seja, né? Isso quer dizer que é possível que a mensagem que eu tenha deixado naquele técnico do celular fale muito mais profundamente do que aquela que eu profiro no sim. altar da minha igreja. Sim, a mensagem do cuidado que você deixou, né, João? Essa mensagem pode falar muito mais alto do que a que eu faço na tribuna da minha igreja, com microfone e etc. Ele se sentiu valorizado como profissional, respeitado, né? Observado, talvez aspectos, pontos da vida profissional dele que ele nunca nem tinha pensado, né? Olha, realmente é o meu tempo, é o meu serviço, tudo aqui. Olha como este Senhor veio e trouxe à minha consciência aquilo que eu nunca tinha percebido. É verdade. É assim, é uma linha muito fina entre saber receber a honra e abusar da liberdade que a gente tem, né? Porque a gente não pode impedir que as pessoas honrem a gente, mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não entre numa seara de empobrecimento do outro por causa dessa honra, né? E porque a gente falou da galinha, sim. Tem uma coisa, o pastor João, ele tem negócios, né? É um negociante. E ele tem um comércio. Toda vez que eu vou ao comércio dele, que eu entro pela porta da frente do comércio, eu pago a mercadoria e faço questão de pagar. Sempre foi assim, né, João? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu pago porque é um negócio dele, cara. É um negócio dele. Não obstante a nossa amizade, a nossa relação. Sim, exatamente. Você vai lá em casa tomar um café, eu subo lá no comércio e trago alguma coisa, aquilo é a minha meu desejo de te agradar. Sim, por aquilo eu não pago, eu acolho a honra. Mas se eu entro para comprar, eu vou lá e pago. É justo que isso aconteça. E eu aceito exatamente por conta desse sentimento de justiça. Mas para não anular esse sentimento de justiça. Exatamente. Eu aceito. Então, muitas vezes tem pago na minha própria mão. Eu recebo, dou troco, entendeu? Porque é uma questão de justiça. E a gente tem que exercitar entre a gente e a gente mesmo. A gente tem gente aqui na igreja
que são donos de negócios. E toda vez que eu faço uso de alguma coisa, eu vou lá para honrar o irmão. Eu não vou lá para explorá-lo, entende? Então, eu faço questão de ir lá e pagar. Isso não é um problema. Eu não estou indo lá para ele me dar desconto, eu estou lá para pagar o preço justo, porque eu incentivo o negócio, né? Então, é dessa maneira. Não dá para a gente... Porque na minha cabeça isso também é fraude. Eu usar da minha autoridade pastoral para me beneficiar numa negociação. Numa manipulação. Há uma irmã nossa aqui da igreja que tem uma loja de roupa, né? Sim. Eu vou sempre na loja dela. Todas as vezes que ela vem e ela liga pra gente, eu vou sempre lá comprar alguma coisa para mim, para a esposa. Tem coisa de qualidade, roupa de qualidade lá. Eu sempre digo a ela, não dê desconto além daquele que você pode dar. Dê o desconto que lhe cabe dar, se você quiser dar. Não considere a mim como teu pastor para me dar um desconto que vá tirar o teu lucro, o teu ganho. Desse jeito que eu digo a ela, isso daqui dá para fazer por conta. A minha esposa às vezes, isso aqui não dá para fazer... Ei, calma, por favor. Nós não viemos aqui para explorar. Nós viemos aqui comprar e dar lucro. Porque é dessa loja que ela vive. Porque a nossa cultura, a nossa tendência cultural é isso. É pichinchar, pichinchar e pichinchar. E por falar nisso, eu lembro, eu estava no Vaticano. E lá em frente à igreja de São Pedro, tem várias lojas de árabes, de pessoal lá, já viste lá, né? Então, no tempo em que o Brasil, a inflação estava lá às alturas que todo mundo pichinchava, foi na época do cruzeiro, do real, essa coisa toda. Então, duas das nossas companheiras entraram na loja de um árabe e encontraram gravatas italianas, que lá o preço é bem bom, e já é o preço razoável, gostoso. Quando elas entraram pensando que estavam no Brasil, que uma gravata de 50 reais ou de 50 dólares podia ser comprada por 30 no Brasil, porque já estava embutido o ágio, e que elas disseram para ele, mas não dá para fazer por tanto. Ele pegou as gravatas da mulher, fora da minha loja, fora da minha loja. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Por quê? Já está barato, já está de preço bom. Aí eu vou lá fazer vergonha lá no exterior. Fiquei com vergonha. Mas não é só a vergonha, é a justiça, é o sentimento de justiça. É uma malandragem, né, João? O cara quer levar nem que seja um clipe de brinde, né? Não dê esse elástico aí. É cultura no Brasil, é cultura. Né? Mas acima da nossa cultura está aqui a carta de Tiago, exarada na Bíblia Sagrada, dizendo que a nossa justiça deve exceder, ou Jesus Cristo disse que a nossa justiça deve exceder. Em muito. Em muito. Não é em pouco. Escribas e fariseus, né? Ele está falando escribas e fariseus porque eram os da época. Agora nós vamos dizer dos exploradores, daqueles que cobram ágio, até para tu entrar na loja. A nossa justiça deve exceder, deve estar acima da vergonha daquele técnico de cobrar alguma coisa porque o serviço dele foi pouco. A minha justiça deve estar acima da vergonha dele. É assim que disse Jesus. Então, acima da cultura brasileira de pichinchar, de querer tirar o máximo, que alguém te venda por menos do que comprou. Por quê? Porque você é importante, se julga importante, porque você é o pastor, porque você tem uma boa lábia, porque você vai pagar em dinheiro. Todas as vezes que eu vou pagar em dinheiro, eu pergunto, dá para tirar os 5% da maquininha? É 5% que a maquininha cobra, né? Vou te pagar em dinheiro, dá para você descontar os 5% da maquininha? Dá, é justo, não é? Ele vai pagar para a operadora. Então, ele me dá esse desconto, eu pago em dinheiro, ele me dá esse desconto. E sorri e tudo bem. Isso aí não é injustiça. Agora, tirar do dele, do que pode, não, meu irmão, Deus me livre. Não é assim que cabe na nossa consciência cristã. Vai negociando com o vendedor até ele entrar na margem... Do percentual dele. Não é justo, né? Não é justo. Legal. Não é justo. Não é legal. Eu acho que a gente está desbancando muita gente. Eu acho que alguém está desligando o rádio aí para não continuar ouvindo. Não. A gente não está atacando ninguém. A gente está usando aqui a palavra de Deus. Eu creio que está sendo um momento muito oportuno também, né?
se tocar nesse assunto, pontuar, né, coisas que muitas vezes estão adormecidas, esquecidas, né? Então, acho que está sendo muito oportuno, sim. Sim. E Tiago já vai meter um outro assunto aqui de grande relevância, né? Que é o versículo 7. Enquanto isso, amigos, esperem a vinda do Senhor. Pronto. Sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Olha que... Tiago é uma figura. Enquanto deu uma isso, brechinha, ele... Ele, deu uma brechinha, lá vai está ele. acontecendo isso, mas não percam, né? Não se percam. Sim, entra em coisas que estão tão intrínsecas na nossa vida, né? Sim, sim. A paciência da chuva, de colher. Ele fala aqui das primeiras e últimas chuvas. Eu que fui lavrador a vida inteira, ou por tanto tempo da minha vida, e até hoje eu entendo com perfeição, entendi que se você colher a mandioca antes dela estar madura, você perde como perde, não aproveita nada. Sim, verdade, João. Se você põe uma fruta antes que ela esteja pronta, como nós chamamos de vez, ela não amadurece, ela fica sem gosto, ela pode apodrecer. Tiago está dizendo aqui, sede pacientes, porque o lavrador espera a queda das primeiras e últimas chuvas que darão o arremate na colheita. Ele está se referindo, sede paciente, em relação a essa justiça que um dia virá. Enquanto isso está acontecendo, né, na vida de vocês, aí ele diz, amigos, sede paciente, né? Assim como o trabalhador tem paciência com a plantação, naquilo que ele planta, semeia, que um dia vai dar, e é um processo lento, um processo que muitas vezes não está diante dos nossos olhos, porque o que acontece com a semente é o processo que não está diante dos nossos olhos. As primeiras chuvas são para nascer e as últimas chuvas para colher. Olha aí, que coisa maravilhosa. É saber lidar com o tempo. Saber lidar com o tempo, bispo. Enquanto essas coisas, esse sofrimento, essa dificuldade, essa coisa está acontecendo nas nossas vidas, existe algo maior acontecendo que é da parte de Deus, vindo que eu não estou vendo. É isso que ele está falando. Aí ele cita essa paciência desse trabalhador que ele está plantando, mas que um dia ele também irá colher. Sim, sim. Se ele tiver a paciência, né? Se ele tiver paciência. Sim. Olha, eu nasci ouvindo que Jesus vai voltar. Meu avô fazia questão de sublinhar isso. E todo dia, praticamente, eu ouvia que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Já numa geração anterior, meu bisavô pregava sobre a vinda de Jesus. Então, durante toda a minha vida e minha história, até na ancestralidade das minhas gerações, a vinda de Jesus sempre foi um marco, né? E a paciência de aguardar a sua vinda, não que sua vinda seja o fator de correção do meu comportamento, mas a lembrança de que ele vem. Por me lembrar que ele vem, que eu continuo me mantendo fiel. Esses dias Deus tem me quebrantado, eu tenho estado feito um menino, eu estou chorando à toa. Eu tenho pensado, João, outro dia, semana passada, agora, no final de semana passada, eu li um texto que me derreteu todo, assim, procura colocar os teus olhos no estado das tuas ovelhas. Aquilo me estremeceu. Eu digo, meu Deus, será que eu estou botando meus olhos no estado das ovelhas que eu tenho responsabilidade de cuidar? Será que eu tenho estado atento? E eu estou me indagando, né? Eu não estou me culpando de nada, não é isso, mas eu estou me prescrutando e estou me permitindo estar quebrantável, porque eu sei que Jesus vem. É um saber que está nas minhas células, está nos meus íons, está nos meus átomos, está
nos meus quantums, está em mim, naquilo que é material e naquilo que é imaterial em mim. Eu aguardo a sua vinda, às vezes com impaciência, mas às vezes com paciência. E agora, por exemplo, sou advertido a esperar com paciência, não me intranquilizar tanto assim, mas ser paciente como um fazendeiro que aguarda a chuva, seja para o início da plantação, né? Para regar o início, seja para o final dela. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta com esse assunto? A gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui. Lembrando que Tiago dá um jeito de colocar a vinda de Nosso Senhor no meio de um assunto que ele está reclamando com a injustiça, né, cometida nas relações patronais, e ele não perde tempo, já vai falando sobre a vinda de Nosso Senhor. E no trechinho que nós lemos, do verso 7 ao 8, né? Sim. Diz, o Senhor pode chegar a qualquer momento. Ou seja, não está numa agenda, né? Não está numa agenda, não está numa geografia, nem dele. Está na agenda do Pai. Do Pai. Então, essa coisa tem... João, eu fui menino na igreja, né? O que eu já vi de loucura com relação aos apanhados escatológicos da época, você está há mais tempo na igreja do que eu, deve ter visto as mesmas e outras mais loucuras, né? Toda vez que, de alguma forma, há uma tensão no planeta, há uma suspeita, numa guerra onde Israel está presente, principalmente essa coisa de que Israel é o ponteiro de Deus, né? No relógio de Deus é o ponteiro. Cara, isso é uma coisa que tem perturbado a vida de tanta gente. E sempre ficou muito claro para Jesus e para os apóstolos. Essa agenda não pertence a nós. Essa é uma agenda divina. E não pertence nem a Jesus. Ele mesmo diz, essa agenda não é minha. Essa agenda não é minha. Não está na minha mão, não. São coisas que eu não posso interferir. Então, por que um determinado segmento religioso marcou para uma determinada data, depois, como não aconteceu, saíram de fininho, encontrando alternativas? João, até hoje é assim. Agora, recentemente, um grande pregador, o que afirma que ele pode vir até 2028, o que Tiago está dizendo aqui é paciência, não é marcar, é ser paciente, esperar pela agenda divina. João, mas eu acho que esse espírito de repórter que habita em todos nós, quer dar notícia primeiro, parece que toma conta e o cara quer anunciar primeiro, né? Olha, o senhor está aí, mas os que anunciam primeiro sempre perdem a cabeça. Lembra do que veio trazer a notícia? O que veio trazer a notícia da morte de Saul? Sim, perdeu a cabeça. Sim. Querer dar a notícia primeiro incorre no risco de perder a cabeça. Mas esses caras acabam perdendo, João, porque perde a confiabilidade, perde a autoridade, perde a cabeça, perde a autoridade. Chega com malandragem, né? Olha, esse cidadão que você citou, eu tenho muito respeito, embora eu não concorde com todo o conhecimento teológico dele, mas eu tenho muito respeito. Ele já estava aí há muito tempo, né, fundamentando a igreja quando eu nasci. Então, eu não posso ter desrespeito com essa figura citada aqui por pastor João. Mas esse arrogo de dar uma notícia que Jesus vem até 2028, até 2028, cara, Jesus pode vir até amanhã. Isso, voltando, aquele camarada que levou a notícia que quis para Joabe, dizer para Joabe, disse para Joabe que ele queria dar notícia da morte de Absalão. Sim. Coisa de doido, né, cara? Ele não era um canalha, não. Ele não era um canalha, ele era um fiel, ele era um soldado, ele estava na trincheira. Ele não era um canalha qualquer. Simplesmente se afobou, não teve a paciência de esperar que a notícia chegasse. Mas insta com Joabe que ele queria dar a notícia. Rapaz, não vai lá, o risco é iminente. Não, porque eu quero dar a notícia, então vai. O que aconteceu? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Sim. João, a gente vê isso o tempo inteiro nas redes sociais, né?
tantas fake news aí, cara, desnecessárias, né? Cometendo loucura, verdadeira loucura, porque quer dar notícia, quer dar notícia, quer dar notícia. Você vê nos nossos grupos de WhatsApp. Cara, de vez em quando eu me assusto, assim, eu só estou no grupo porque eu tenho que estar em alguns grupos, mas a minha vontade é de virar um ermitão. Quem sabe um hortelão, né? O que eu vejo ali, falar nisso, para nós, cá para nós, o que eu vejo ali é realmente a imaturidade, mas que a maturidade vai chegar. Tomara. Vai chegar, eu espero que chegue. Tu é mais paciente vai chegar, que eu, especialmente quando não se comenta, quando a gente não dá fogo, não alimenta. A maturidade termina chegando. Vai vendo que matérias que não tem nenhuma repercussão, ela não tem um abrigo no coração da gente, ela vai passando. Eu também já fui assim, já quis dar muita notícia. João, o caboclo acorda 5 horas da manhã, está postando no grupo. Quer ser o primeiro a postar. Então, são essas coisas, né? Eu estou fazendo uma associação que parece uma brincadeira, mas é verdade, cara. Né? Essa precipitação... O cara vislumbra... Cara, pode ficar na minha cabeça. Eu também tenho a sensação de que Jesus vai voltar a qualquer momento. É a impressão que eu tenho. Né? Mas, cara, eu ir para a internet, ou ir para a rede, ir para qualquer buraco, para qualquer canto, para ficar colocando terror na vida das pessoas, de uma coisa que eu não tenho certeza, porque a Bíblia não me dá certeza em hora nenhuma dessa data que ele vem. Não há interesse... E o interesse não há mesmo, que nem Jesus sabe, ou não sabia, ou não quis divulgar, diz, essa agenda não é minha, essa agenda é de meu pai, não é minha. E fica a gente querendo futucar essa agenda, tomar essa agenda para dar notícia de que, olha, dia 28 está aí. Quantos grupos, João, entraram em declínio por causa dessas loucuras de data, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, meia capciosa, como se a gente estivesse fazendo um julgamento. Mas é uma realidade. Vocês já viram quantas placas amarradas nos postes por aí, Jesus em breve? Quantas vocês já viram? Muitas, né? Pedras de morro. Entendeu? Agora a pergunta é, qual a intenção daquele proclamador, daquele colocador de placa? É te criar pavor? Porque ele só coloca uma placa daquela forma, mas ele não diz o que ele vem fazer. E muitas vezes não disse o que ele veio fazer da sua primeira vinda. Se esse anunciador de que a vinda de Jesus Cristo está para acontecer nunca anunciou que ele veio e o que veio fazer, ele está fazendo besteira. É a asneira que ele está fazendo. Perdendo tempo, perdendo dinheiro, pregando placa em poste, amarrando, escrevendo, fazendo outdoor. Jesus em breve. Se ele nunca disse o que ele veio fazer na primeira vez, qual a finalidade da sua vinda primeira e qual a finalidade da sua segunda, ele está simplesmente perdendo tempo. É um julgamento meio temeroso que eu estou fazendo, mas me indigna em ver uma placa amarrada no poste, aqui em São Luís tem muito, Jesus em breve. Esse indivíduo nunca disse, talvez, o que Jesus vem fazer. Fazer o quê, né? O que ele vem fazer? Causar torpor nas pessoas? Eu acho que isso é loucura, precisa ter sabedoria. Sim. Esperar com paciência. Quer informar que ele vem em breve? Seja um cidadão de bem na sociedade. Vai amar, pratica, né, o que é bom, vai amar. Vai praticar justiça. Vai praticar justiça. Porque você está anunciando que ele vem. E eu faço isso porque eu sei que ele vem. Ele veio e vem. Ele veio e mudou a minha vida. E ele vem para me levar para mudar de vida. Olha, e nós vamos lá que Tiago vai arrochando aqui, né? Olha o versículo 9 como é bom. Irmãos, não reclamem uns dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando Deus. Quem permanece firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Ponto aqui, cara. Paciência de Jó. Sim.
Vamos lá. Aqui, Como era essa paciência de Jó? Lodi, deixa. Eu estou com um apetite aqui, de Sim, andar de vai trás lá, para vai lá. frente aqui, de andar de trás para frente. Sim. Tem tanta coisa aí no verso 10, mas deixa eu pegar esse finalzinho aqui. Lembrem-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. Cara, a nossa relação com Deus não é uma relação panteísta. Ou seja, Deus não está no trono e nós aqui, cada um por si, Deus por todos, e vamos lá, e aí, avante, avante. O que Tiago está dizendo é que Deus se importa até nos detalhes. Se eu tenho uma sobremesa ou se eu não tenho uma sobremesa. Deus está ocupado com os detalhes e nós temos um Deus que se envolve com a nossa história. É bom a gente lembrar disso, porque, vez por outra, a gente se sente tão desamparado na vida, e um desamparo da natureza humana, não que Deus tenha nos desamparado, mas a nossa natureza humana dá um grito de um recalque presente na vida, do tipo, tu tá sozinho, e a gente não está sozinho, não estará nunca mais na vida, desde o dia em que ele nos aproximou dele, fez de nós sua morada. Domingo eu estava lembrando, João, do texto de João 15, que diz, venha morar em mim, faz de mim a sua casa, mora em mim. Cara, no dia em que a gente faz de Deus a nossa morada, desse dia em diante, a gente está envolvido com Ele num relacionamento sério e comprometido. A gente não está numa relação de culto em culto. É Ele na nossa vida, 24 horas por dia, no movimento da minha vida. E Tiago está chamando a atenção da gente para isso, que Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Uhum. Isso quer dizer que esteja eu passando por uma dificuldade ou não, eu preciso encontrar propósito. Qual o propósito disso? Sabe, a gente precisa encontrar propósito para que a gente sofra menos, para que a gente entenda, Deus está me treinando aqui. Uhum. Essa escassez não é rejeição, é treinamento de Deus. Deus está me levando ao pouco para que, através do pouco, né, eu seja fiel e Ele me coloque sobre o muito. Então, Deus está com a minha vida nas mãos dEle. Há uma tentativa teológica, já há anos, de arrancar a gente dessa soberania de Deus, que é um absurdo. É quase um panteísmo, a sustentação de uma teologia panteísta, que é como que se eu me viro do lado de cá e Deus está lá em cima olhando o movimento, divorciado de tudo que acontece na Terra. Não, Tiago está chamando a gente para a conversa, está dizendo, Deus se importa com os mínimos detalhes da tua vida. Ele se importa mesmo. É coisas tão simples que... Mas eu queria mexer aqui no texto, que é muito comum entre a gente. 9. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros. É muito natural a gente tirar o corpo fora, como disse na Baixada, e jogar a culpa no outro. Essa natureza é tão grande que ela veio lá, é tão antiga que ela veio lá do Éden. Foi a mulher, foi a serpente, etc. Foi Deus. Foi tu. Foi tu que me deu. A mulher que tu me deu. Foi tu que me deste essa mulher aí. A culpa é tua. Muitas vezes nós nos queixamos dos outros para eximirmos da culpa que está sobre nós. Porque eu estava falando com a minha esposa ontem sobre algo que eu falei para vocês aqui, de alguém que não me convidou para comer a carne que ele estava assando, e eu fiquei me perguntando, será que a culpa é minha ou a culpa é dele? Será que eu nunca o atraí suficientemente para mim, para que ele tenha comigo essa liberdade de fazer isso? Então, muitas vezes a nossa queixa é infundada. Não vos queixeis uns dos outros. A nossa queixa é infundada, querendo sair da culpa, da responsabilidade, nós nos queixamos do outro. A culpa é de fulano, nunca a minha.
Eu entendo que Tiago está nos chamando aqui para uma reflexão e dizer, será que a culpa não é minha? Ou eu vou verificar se a razão de isso está acontecendo, de fulano não me ter dado bom dia, é porque ele está esquisito ou é porque eu provoquei isso? Eu não dei atenção a ele. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque é muito natural nós nos queixarmos ou jogarmos a responsabilidade e a culpa no outro. Inclusive, o nosso governo está dizendo que a culpa não é do traficante, né? É de quem produz a maconha. A culpa não é do estupro. É da mulher que se insinuou, Se né? exibiu. A culpa não é de quem perdeu o celular, ou aliás, não é de quem roubou o celular, é de quem andou com ele na mão. Ou seja, e Tiago está dizendo aqui, não vos queixeis uns dos outros, ou seja, não joguem a culpa no outro. Não se vitimize, em suma ele está dizendo, não se vitimize do outro quando você foi o culpado pela sua vitimação. Ele diz assim, João, na minha versão aqui, vocês sabem que uma queixa muito maior poderia ser feita contra vocês. Ele está dizendo aqui que o juiz julgador... está às portas. Aham. Ele está dizendo aqui, porque para que você não seja julgado. Tem. A gente tem que ter paciência uns com os outros mesmo, né, cara? Porque a paciência assim, é um fruto do sim. Espírito. Às vezes eu vejo umas loucuras, assim, sendo muito honesto e muito justo, eu olho e vejo algumas loucuras com algumas pessoas que eu conheço, loucuras que elas cometem. E aí eu fico tentado a flagrar essa loucura. Mas, secretamente, já que ninguém está me vendo, me ouvindo, me percebendo, eu olho para dentro de mim e digo, cara, mas tem tanta loucura aqui dentro de mim que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém suspeita. Eu já fui homicida e ninguém suspeita que eu fui, porque eu quis matar o sem vergonha aqui dentro de mim. Estou eu reclamando de uma loucura que é tão menor do que essa loucura minha, de um homicida em potencial, de uma loucura em potencial, né? Que estava dentro de mim e ninguém ficou sabendo, nem vai ficar sabendo, que eu não vou falar, não vou me expor publicamente, mas olhemos nós, cada um de nós, olhemos para dentro de nós e vamos ver quantas loucuras. Eu vou contar um fato curioso aqui. Nesse sentido aqui que ele está falando, Sim, não exatamente. reclamar porque olha, apontando o outro, olha quantos dedos tem para mim. Eu vou contar um fato curioso aqui da minha profissão. Eu sempre, quando lembro isso, dá vontade de sorrir. Inclusive, esse indivíduo já foi para a eternidade. Ele dava muito trabalho e um dia me levaram ele contido. Não foi você que o levou para a eternidade, não, né? Não. Mas me levaram ele detido à delegacia que eu trabalhava. E eu precisava dar um corretivo nele. Eu não queria processá-lo nada, então eu preferia dar um xadrez nele ali de 24 horas para que né? ele sentisse o peso das suas ações. Impacto, E né? isso era um impacto. Resultado. Chegou a comida, eu dei a minha marmita que veio do hotel para ele. Era meu conterrâneo, conhecia tudo. E entreguei para ele lá e peguei o carro e fui para o restaurante almoçar. E quando eu voltei, o xadrez estava quebrado e ele fugiu. Não sei com que força ele tirou, quebrou o xadrez e fugiu. E aí perguntaram para ele, mas cara, tu fugiu? Ele disse, o delegado me deu comer, mas não me deu a colher. Eu fui atrás de uma colher. Eu fugi para ir atrás de uma colher. Ou seja, uma queixa. Eu peguei a minha comida, dei para ele, mas eu não dei a colher. E ele fugiu. Ou seja, foi atrás da colher. As queixas infundadas, foi atrás da colher. Aí eu sorri, depois encontrei ele lá, sorri, brinquei com ele. Não, tá bom, era só aquilo mesmo. Então, as queixas infundadas a gente faz uns dos outros. Essa é uma questão jocosa, engraçada, mas foi real. Então, fazer queixa infundada, para mim aqui tem a ver também com a culpa que você joga no outro para se eximir da sua responsabilidade. Sim, João. É uma fumaça, né? Uma cortina de fumaça que às vezes se coloca para se proteger, né? E isso não é incomum nas relações, né? Não.
até nas domésticas, né? É muito mais onde acontece. Muito mais onde acontece. A gente está sempre colocando a culpa num filho, num pai, numa mãe. Na verdade, a coisa só começa a funcionar quando eu paro de culpar e me responsabilizo pelo processo. Isso mesmo. Enquanto eu culpo papai e mamãe, eu não mudo de vida. Enquanto eu culpo minha mulher, eu não mudo de vida. Enquanto eu culpo meu marido, eu não mudo de vida. Porque a culpa é uma dívida brutal que a gente quer colocar na conta de alguém para, de alguma forma, fazer com que essa pessoa sofra, com que ela se sinta humilhada. E, cara, quem é que livre, né? Quem é que, ou melhor, prisioneiro, refém de uma culpa, consegue se ver livre? Então, essa coisa de estar culpando os outros, é muito temerário, porque nós também somos cheios de culpa, né? Não é que quando nós somos levados a fazer um julgamento, e às vezes a gente é levado a fazer um julgamento, a gente não tenha que fazer um julgamento justo, né? Dependendo até de que posição você está para fazer um julgamento sobre uma questão, né? Seja lá na tua vida profissional, se você é um juiz de direito, se você é um advogado que tem que trabalhar com, não é, as questões da justiça, se você é dono de uma empresa e tem que julgar uma coisa ali de qualidade ou não qualidade, a gente vai ter que estar julgando o tempo inteiro. Mas não é disso aqui que Tiago está falando. Está falando desses julgamentos que eu coloco a culpa no outro para me proteger. Né? Eu quero contar rápido, enquanto o tempo termina, outra coisa engraçada lá da minha região. O cara não era provedor na casa, pai de família, mas não era provedor. Aí saiu, não sei, foi andar, quando voltou meio-dia, virou as panelas todinha, não tinha o que comer, aí começou a gritar dentro de casa. Aqui eu não tem o que comer, não se acha nada, não sei o que tem. Aí a mulher vira de costa, põe de bruços em cima do peitoril da casa e diz, tu vai, não deixa, tu vem, não traz, quer achar. Ou seja, o cara quer culpar alguém por não ter comida em casa, se ele vai e não deixa. Ele chega e não traz. Então isso virou um jargão lá na nossa região, a gente brinca muito com isso, mas foi verdade. Queixar-se daquilo que não é justo. Eu vou me queixar da comida que não tem, que eu não trouxe para casa? Eu vou me queixar da tua atenção para mim se eu nunca te dei atenção da vida? Como é que eu vou queixar da tua falta de atenção para mim? Ou seja, não, porque eu sou pastor, vocês me devem a atenção da vida? Não, meu irmão, eu preciso te conquistar, eu preciso atrair a tua atenção com o meu cuidado. Não é só com a minha simpatia, é na verdade com o meu cuidado, com o meu dever. Essa autoridade é conquistada, né, João? Não é imposta, né? Não é imposta, não. Ninguém me deve a obrigação. Eu que devo, se eu fui imbuído de responsabilidade, a obrigação é minha. Eu até ouvi de alguém essa semana dizendo, ei, você que anda se queixando porque ninguém te dá atenção, tu provê, tu te lasca, tu te arrebenta todinho, providenciando tudo que necessita a tua família, os teus, a tua casa, os teus parentes, e agora fica se queixando porque ninguém te valoriza, ninguém te dá atenção. Ei, pare de pensar isso, porque você já foi valorizado quando foi escolhido para ser o supridor. A valorização já veio sobre a tua vida quando você foi designado para ser o supridor. E não espere, porque essas coisinhas de agradecimento não te traz valor nenhum. Eu achei isso muito importante. Me serviu muito também. E Bispo, e falando aqui sobre culpa, lembra que os amigos de Jó queriam fazer de tudo para que Jó colocasse a culpa sobre o Deus dele. Olha, diz logo o que aconteceu, joga a culpa nesse Deus e esteja pronto para morrer. Né? Quer dizer, tem essas pessoas que estão aqui, o que está acontecendo na tua vida? Sim, a teologia patriarcal, ela fazia esse cabimento, entende? Então, os amigos de Jó, eles são a personificação da teologia patriarcal. Porque a teologia patriarcal, ela fazia uma associação direta
entre o pecado e o sofrimento. Tu está sofrendo, logo tu pecaste. Quem pecou este, os seus pais para que nascesse cego. Exatamente. Também é teologia patriarcal usada pelos discípulos para pedir a Jesus uma justificativa. E Jesus explica que as coisas não passam pela teologia patriarcal. Um terremoto não está ligado à teologia patriarcal. Um acidente, né? Um abalo sísmico, um abalo cósmico, né? Uma tempestade, agora Ubá. Né? Qual foi o pecado da cidade de Ubá, de Muriaé? Qual foi o pecado de Juiz de Fora? Né? A idolatria. Então tem sempre uma teologia patriarcal para tentar justificar uma tragédia, um acidente, um problema qualquer, e a gente precisa parar com essa loucura de tudo agregar o pecado àquilo. Há coisas que são acidentes de percurso, há coisas que são decorrentes do acidente natural. Necessariamente, né, aquilo aconteceu não foi porque ele pecou. Não tem nada disso, não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, a teologia patriarcal precisa ficar distante dos nossos argumentos. A gente precisa ter um pouco mais de pé no chão para entender e compreender as coisas que estão acontecendo, né? A gente volta depois do intervalo. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o nosso último e quarto bloco desse dia 8 de março de 2026. Nós saímos aqui falando sobre esse texto que tem tantas coisas interessantes. Ele fala, e nós não comentamos, sobre a mentoria dos antigos profetas, né? Tomar os antigos profetas como mentores na vida, como gente irrepreensível, né? Como um modelo de homens que não desistiram, que permaneceram firmes, que não roeram a corda, não largaram a coisa pelo meio do caminho. E que a gente precisava tomar essa gente como inspiração. Mentoria nesse sentido, né? De tê-los como uma fonte de inspiração para a nossa jornada, João. Porque lembra que Tiago tem uma relação muito forte com a antiga aliança, né? Ele nasce dentro dessa antiga aliança. Então ele vai lembrar de como os antigos profetas, mesmo diante dos desafios, né? De serem decapitados, né? Partidos ao meio, incendiados, foram homens que perseveraram, homens que não desistiram do chamado que eles tinham para a vida, né? Da sua ordem profética, permaneceram firmes. E por isso, ele fala que permanecer firme, Tiago, fala aqui nesse texto, que vale a pena permanecer firme, porque haverá uma recompensa. Sim. Aí ele traz Jó como modelo, né, dessa permanência, dessa firmeza, desse olhar para o alvo. Aí ele diz que Jó, permanecendo assim, ele foi recompensado em tudo. Perdeu a família, Deus trouxe uma família de volta, outra família para Jó. Perdeu os filhos, a profissão, perdeu a lavoura, a fazenda, mas ele diz que Deus deu tudo para ele em dobro, né? Sim, sim. E aqui é um parágrafo final, a razão de tudo isso. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, tudo isso só foi possível por conta da misericórdia e a compaixão de Deus. Eu recentemente ouvi do testemunho de um ex-presidiário, é um velório da sua filha, da sua irmã, e a assistência, a plateia que estava lá, me disseram, fez muita gente chorar. Um homem que foi o mais procurado no nosso estado, pela justiça, pela polícia, por todo mundo, que era para estar morto pelos crimes que cometeu. De repente, esse homem dá um testemunho, fala com tanta expressão, expressividade, em um lugar, em um culto fúnebre. Por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia. Amém. Na minha justiça,
Ele era para estar pagando caro lá onde estava ainda, ou por não existir mais. Mas o homem se expressa causando comoção nos ouvintes, e todos me disseram unanimemente, as lágrimas vieram aos olhos. Porque o Senhor é cheio de misericórdia. Amém. E é compassivo. Não é por conta das qualidades daquele homem, é por conta da misericórdia de Deus. Por conta da graça divina. Entendeu? Sim, exatamente. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão, segundo a versão que eu tenho em mão. Não sei se é assim que está na versão que vocês têm. Tudo isso acontece porque o Senhor é cheio de misericórdia. A nossa paciência, a nossa vitória, o nosso gozo, a nossa caminhada só tem êxito aqui porque o Senhor é cheio de misericórdia. É isso. Vamos. É o verso 12 que ele está se referindo, né? Sim. 11. O 11, vamos 11. agora para o 12. Falamos Isso. já do 12, né? Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não. Apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra você. Sim. Jário, é essa leveza. Por que a gente precisa estar justificando coisas quando elas são porque são? Não precisa de tanta explicação, mas a gente parece que precisa trazer Deus para dentro do cenário para atestar a verdade, se a verdade ela é dita se sim e se não, não. A versão que eu tenho E são essas coisas que governam a vida, né? A versão que eu tenho à mão diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, ou não façais qualquer outro juramento. A gente falava no intervalo isso. Para mim, quem jura, quem tenta afirmar a sua palavra baseada no juramento é porque não confia em si próprio. E espera que o outro também não confie. Porque Jesus Cristo já vem dizendo, e o Tiago reafirma aqui, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Então, a partir do momento que eu tenho caráter, que eu tenho firmeza no que eu estou dizendo, eu não preciso reafirmar com juramento. Por que eu tenho que trazer Deus, se a firmeza da verdade está comigo, Deus né? vai se comover com o meu juramento? Eu juro por Deus que amanhã eu vou fazer isso. Ai, peraí, meu servo, eu vou estar contigo. Eu vou estar obrigado a fazer, né? Se a minha vida não exara Deus no meu procedimento, como é que a minha palavra vai afirmar sobre ele? Então, o juramento que eu tenho que trazer é a vida de Deus em mim. É eu e a minha relação com Deus, é que eles vejam, para que todos vejam, entendeu? O meu testemunho, a minha fé, a minha graça, o que Ele habita em mim. Porque se eu disser e Ele não habitar, meu juramento é vão, não serve para nada. Estou simplesmente demonstrando fracasso. E eu creio que quem jura, quem reafirma a sua palavra com o juramento, não é digno de confiança. Sim. Cara, essa é uma grande lasqueira que está no mundo todo, né? O cara, para ganhar autenticidade na hora de uma eleição, ele diz que ele é o candidato pastor fulano de tal, né? O cara, para fazer uma compra no mercado, onde ele tem que comprar um violão para a igreja, uma bateria, um aparelho de som, ele vai lá e dá uma carteirada dizendo, eu sou pastor fulano de tal, né? Como se ser pastor fulano de tal, né, atraísse Deus para dentro desse negócio, o negócio ia funcionar. Então, olha como essa manipulação, e eu acho que é isso que o Tiago está falando, né, dessa manipulação, chamando os céus e a terra para um juramento. Se né? tratou um assunto profundo e muito bem dito, realmente. Sim. Eu não tinha entendido que é exatamente isso que o Tiago está dizendo. Sim. Eu lembro que eu ouvi de um hoje pastor, eu ouvi essa expressão dele. Hoje ele é pastor, mas ele era comerciante, e ele, quando quis abrir o comércio dele, ele foi procurar um comerciante desse que supre, que fornece. Antigamente, não era assim? Sim, um fornecedor. Um pequeno comércio e tinha um fornecedor, que era o grande comerciante. Sim. Ele foi lá dizendo, fulano, é um grande amigo meu, esse cidadão, hoje já falecido, pai também um grande amigo, ele disse, não vou citar o nome dele aqui para não mexer com a memória. Fulano, eu
eu quero abrir uma barraca lá em Tães, e eu quero que tu me avise essa barraca, que era assim uma palavreada, né? E eu vou te pagar. Tem certeza? Tenho, garanto que vou te pagar. Olha, eu sou um cidadão de bem, eu sou até crente. Ele disse, não, para bem aí, acabou a nossa relação. O homem que se esconde atrás da sua crença para querer me comprar fiado não é digno da minha confiança. Pare bem aqui. Viu? Disse desse jeito, e o cidadão pasme. Esse cidadão não era um crente, não era um igrejeiro. Era um cidadão comum, um homem de bem na cidade. Esse comerciante. Pare bem aí, porque o homem que se esconde atrás da sua crença para me comprar não merece a minha confiança. Olha que loucura. Aconteceu. Tem? E ele me contou essa situação. Os dois me contaram. Então, é o que Tiago está dizendo. Quem se esconde por trás disso? Eu sou o pastor fulano. Vai comprar qualquer coisa e traz a sua identidade cristã. Da igreja, né? Acho do que Ministério de Louvor não é digno de X. confiança. Tem. Porque assim, João, a transparência da nossa vida, ela não pode estar associada ao testemunho daquilo que eu sou para atestar que eu sou. Eu sou e pronto. Ou daquilo que eu sou, ou daquilo que eu Que eu exerço. tenho, daquilo Exato. que eu faço. Nem sempre sou, né? Nem sempre sou. Eu exerço aquilo que nem sou. Sim, eu atraio o semblante, né? Olha aqui para o semblante. Mas lá no fundo, né? A gente está lidando com o mundo das aparências. Quando Jesus denuncia lá os fariseus lá, os escribas, né? Que eles chamam de sepulcro caiado, né? É o culto da aparência. Parece que é. Mas lá no fundo... É dízimo de cominho e de enda, do maço de cheiro verde. Sim. É culto da aparência, João. Então, parece que esse é o assunto que Tiago está tratando aqui, nesse ponto, que esse culto da representação, daquilo que parece que é. Chama Deus aqui, né? Tem Deus por testemunha. Ah, meu Deus Deus por do testemunha. Ou céu. seja, a minha crença, o meu clero, a minha... Sim. Já Não basta o que eu sou, eu tenho que estar trazendo penduricalhos Eu lembrei... para atestar, né? Para É isso que fazer a Tiago está dizendo. atestação. Para os nossos dias hoje é isso que Tiago está dizendo. Eu lembrei de alguns anos atrás, pessoas que chegavam na minha antiga igreja, de onde eu era, dizendo, eu sou da igreja de fulano, do pastor fulano de tal, eu gostaria de cantar aqui essa noite. Trazia, né, o nome da igreja, o nome do pastor, para servir do fiador, para que ele ali tivesse esse acesso. Né? Então, acontece muito até hoje, bispo. E Tiago finaliza Esse o texto juro aqui. por Deus é isso, trazer né, o nome de alguém, já que eu não tenho crédito aqui, deixa Exato. eu citar o nome do bispo Renato Chaves, porque é um acesso, vai abrir a porta. Vai abrir a porta, exatamente. É que Tiago finaliza dizendo aqui, para não cair disso em condenação. Ou seja, você apresenta aquilo que não é e fica pior. Lembra daquela velha história que teve um tempo que concessionárias ou garagens não queriam vender carro para determinados clérigos ou para quem que se postava como clérigo? Se é pastor, não vendo. É lamentável dizer isso, a gente até me recuso ou me retenho. Mas foi verdade, eu lembro disso, e visitei vários empresários no ramo. Pasmem, eu também fui vítima de muitos deles que me tomaram recurso. Porque você não queria dar, né? Nem que eu nem dei, porque não me pediram como doação, me pediram como empréstimo. Me pediram como empréstimo. Eu fui vítima de muitos deles. Eu até brinquei um dia com a minha sogra. Ela disse, quem dorme despido, o anjo vem e não dá a bênção. E eu disse, quem foi que te disse isso? Ela disse, meu pastor. Ele disse, tudo que o pastor diz é verdade? Ela disse, é. Eu disse, então vou receber o que me devem. Oh, meu Deus. Disseram que me pagavam. Olha aí. Eu não estou falando isso aqui crítica a ninguém, estou dizendo exatamente para a gente não se escudar atrás daquilo do título que temos, do ministério que temos. Sejamos nós cidadãos dignos de respeito e não nos escudarmos por trás da nossa função eclesiástica. Ele está dizendo, não jure pelo céu nem pela terra. Não se esconda atrás do seu título eclesiástico, do seu paletó e da sua gravata.
Vá simples. Eu quero comprar e quero ser respeitado onde eu vou comprar, então vou botar meu paletó, minha gravata, minha melhor roupa para impressionar para me comprar? Eu acho que não. Eu preciso ir da forma que eu vou em qualquer lugar, entro em qualquer lugar. Eu vou comprar um carro, eu preciso financiar esse carro, eu vou ter que ir de paletó e gravata para impressionar, para me comprar o carro com facilidade? Eu acho que isso é jurar pelo céu e pela terra. É jurar pela roupa que eu visto. Sim. Entendeu? Eu vou negociar com alguém e vou ter que ir no melhor carro que eu tenho, vou mandar limpar o carro, polir, para que alguém se impressione com o carro que eu estou levando. Isso é jurar pelo céu e pela terra. Eu fui uma certa vez comprar uma máquina de alguém que se tornou meu amigo, e o intermediador do negócio, a máquina custava nessa época, está com uns 15 anos atrás, custava quase 1 milhão. E eu tinha um Fusquinha, que eu gostava muito do Fusca, né? E eu fui de Fusca, me encontrar com um cidadão lá no escritório dele. O outro já estava, o intermediador já estava lá. E aí, quando ele olha, ele disse, o cara chegou. E ele disse, cara, como vendeu a máquina quase de 1 milhão para o cara que chega de Fusca? Até hoje a gente brinca. Aí ele diz, mas eu me decepcionei depois, porque eu julguei pelo carro que você chegou. A gente brinca muito. Hoje é um cidadão de bem na cidade, muito rico. Mas é isso. Jurar pelo céu e pela terra, pelo carro que você anda, pelo carro que você tem, pelo paletó que você veste. Tiago está dizendo, não se esconda. Sim. Como se dissesse, não se esconda. Atrás disso. Né? Atrás disso. João, eu estou aqui no Maranhão há 20 anos. Antes de vir para cá, eu pastoreava no Rio já há muitos anos. E sempre tive crédito nas lojas que a gente comprava para a igreja, né? Equipamento de som e tal. Um dia eu fui a uma dessas lojas, talvez a loja mais conhecida do Rio, e aí eu fui fazer uma compra a prazo. Aí o vendedor já me conhecia, aí ele disse... O senhor vai comprar à vista? Eu disse, não, eu não vou comprar à vista, porque eu não tenho esse dinheiro à vista. Aí ele disse, então, só um instantinho que eu vou falar com o chefe lá. E subiu. E daqui a pouco ele disse, o chefe pediu para o senhor subir lá no escritório dele. Era o Nildo, do Disco Nildo. Aí eu subi, ele estava assim, com a cabeça baixa, com a cara de tristeza, né? Aí eu disse, ô Nildo, você quer falar comigo? Ele disse, sim. Eu, na verdade, quero pedir oração. Falei, como assim, Nildo? Aí ele abriu a gaveta e me tirou um pacote de cheques sem fundo. E disse, meu pastor, isso aqui tudo é de igreja e de pastores. Esse aqui, eu levo outros calotes, mas esse aqui tem mais de R$1 milhão aqui. Cara, isso há mais de 20 anos atrás, João. Isso tem mais de R$1 milhão aqui. Aqui tem cheque, sabe daquele televisivo? Eu disse, sim. Ele disse, cara, tem um cheque dele aqui de 100. Tem um cheque do outro. Desse outro televisivo aqui, tem um cheque de 150. Uma caixa que ele não me devolveu, não pagou e não quer devolver. E aí foi me mostrando, o cara começou a chorar. Só aquele bolo tinha mais de R$1 milhão e oriundo desses, em nome de Deus, eu te pago. Em nome que juraram. Juraram por Deus, eu te pago. Está lá o cheque no nome da igreja. Tem a igreja lá, o cara assinou no nome da igreja, está lá o nome da igreja. Então, assim... essa denúncia que Tiago faz, não é uma denúncia à toa. Hoje a gente vive uma tragédia como essa, né? Quando nós estávamos construindo alguma coisa aqui, eu fui procurar um empresário da nossa cidade, um homem cristão com possibilidade de fornecimento. Eu não fui comprar fiado e nem fui pedir descontos. Eu fui conversar com ele porque criar uma relação entre quem está construindo. E era uma relação cristã também. Quando cheguei lá, você tem hora marcada? Não. Diga a ele que é o pastor João Silveira, da Igreja da Colheita, que quer falar com ele. Aí eu fui lá dentro e voltou e disse, não, o gerente está autorizado a te dar o desconto que você precisar. Aí eu entendi o medo da exploração.
Eu digo, por favor, volte a ele e diga que eu não vim aqui atrás de comprar fiado, eu não vim aqui atrás de desconto exagerado, eu não vim aqui atrás de pedir nada para ele. Eu queria criar uma relação entre o empresário e uma igreja que está construindo. Mas eu não vim aqui atrás de favores. Só me diga isso a ele, por favor. Uhum. Mas eu entendi. Ele não me recebeu por medo da exploração. Uhum. Não era outra coisa, não era falta de tempo, não era nada. Medo da exploração. Que era possível na cabeça dele, né, João? Era possível. A gente não tem ideia das experiências que esse cara passou, né? Lembra daquela viúva, hoje viúva, daquele empresário que disse que ela protegia ele da proximidade dos pastores? Sim, claro. Sim, lembro, claro, lembro. Dono de um Lembro, a restaurante mulher no- assustada, porque ela dizia, não, todos que se aproximam do meu marido, assim, pode até ter sido um exagero dela, pode até ter sido. Todos, né? Porque eu também era um deles, mas eu não fazia parte desse aí. Esse Não, eu ela me também. disse que eu não fazia, mas assim como eu, outros também não faziam. Eu também não fazia, que ele ia à minha casa, Sim. almoçava comigo, Sim. e eu nunca fui almoçar no restaurante dele de graça. Sim. Então, assim, eu ouvi isso da mulher dele, assim, e dá para culpá-la de alguma coisa, uma vez que é verdade que o marido dela havia sido ludibriado inúmeras vezes, né? Explorado de alguma nome da forma. fé. Em nome da fé. Ele era um cristão, Em nome do reino. em nome do reino ele era explorado. Tiago está dizendo aqui, não jure, não use. Sabe, não é Tiago que diz, não use o nome do Senhor teu Deus em vão? Sim, sim. Ou seja, em vão. É isso, Exatamente isso. é isso. Então, que a gente tenha nessa carta, João, assim, que falta um pouquinho, mas eu acho que não vai dar para a gente terminar, né? Não. Eu quero finalizar o que estamos dizendo. Meus queridos amigos, irmãos, nós não estamos aqui para fazer uma crítica aos clérigos, aos pastores, a ninguém. Você que nos ouve também não tenha todos dessa natureza. Nós estamos falando daqueles que sem nenhum escrúpulo, sem nenhum caráter, não estamos falando mal. Estamos apenas trazendo exemplo de que não devemos nos esconder por trás do que somos ou do que representamos, mas que a nossa vida seja clara, seja aberta, que a nossa palavra seja sim e o nosso sim tenha credibilidade. Sim. Não é uma denúncia injusta que Tiago está fazendo e nem nós comentando fazendo uma denúncia injusta, né? Perfeito. Mas dizendo que há sim, só que não nos representa, né? Não nos Nem o representa. reino, nem representa Nem o reino. representa o reino, não representa nada, representa a canalice de cada um que se comporta desta forma, né? Que isso sim necessita ser denunciado. Né? A canalice. Tiago, em capítulos anteriores, ele diz que queremos passar a perna em Deus. Muita gente está com malandragem, querendo passar a perna em Deus. É isso mesmo, Lloyd. Há tanta malandragem, né? Pô, assim, eu não diria que a malandragem é da maioria, é uma minoria barulhenta, né, João? É uma minoria barulhenta. Outro dia alguém estava assim indignado com uma coisa que acontece na igreja e a pessoa me dizia, não, 90% é assim. Eu disse, não, mas de onde tu tirou esse percentual? Quem te deu essa estatística? Quem te deu essa estatística, né? Porque pode ser 90% das pessoas que você conhece. Isso. Mas das pessoas que você conhece não representa 90% de todo mundo. Porque não é verdade. Talvez, também não tenho ferramenta para controlar isso, mas talvez uns 10% muito barulhento faz com que tenha uma sensação, né? Tu não lembra como todo da tecnologia que faz floresta de 5 árvores? De 5 árvores faz uma floresta. Bota a câmera daqui para lá, de lá para cá, de cima para baixo, de baixo para cima, do lado direito para o lado esquerdo. Só tem 5 árvores, faz uma floresta de 5 árvores. Então, eu acho que essa minoria barulhenta, ela faz tanto barulho que tem uma sensação que tem 90% fazendo barulho e só tem 10 barulhentos demais. E a maioria dos pastores que eu conheço, a maioria
é gente boa, gente honesta, gente digna, mas eu não posso negar que uma minoria não esteja aí fazendo um estrago em nome de Deus, em nome do reino, em nome de qualquer loucura, né? E tem que usar o nome de Deus porque o seu nome já está tão sujo, tão detonado, tão deteriorado, que tem que chamar Deus para conversa, né? Quer dizer, não chamar Deus, chamar o nome de Deus para conversa para poder credibilizar alguma coisa. Que Deus nos livre, que Deus nos poupe, para que o nosso sim seja sempre sim, o nosso não seja sempre não, e a glória da nossa vida seja dada a Ele. E você que nos ouve não tenha como exemplo, ou não use o que acabamos de falar, para descrer naqueles que pregam um evangelho e que vivem a vida de um evangelho sinceramente. Sim, sim, sim. Muito obrigado por nos ouvirem. Qualquer coisa, a gente bota a culpa em Tiago. Você vai falar com o Tiago. Manda falar com o Tiago. Manda falar com o Tiago. Gente, um boníssimo domingo para vocês. Voltamos semana que vem para terminar o livro de Tiago. Falta só poucos versículos e a gente já começa a falar sobre Pedro, né? Cartas também muito sensacionais, as 2 cartas de Pedro. Forte abraço para vocês, um domingo excelente e nos encontramos oportunamente no próximo domingo. Forte abraço. Shalom, tchau, tchau. queridos. Shalom.